Olá, tudo bem? Eu quero te falar de uma questão do Enem 2019. Ela teve apenas 15% de acertos e ela está muito ligada ao pensamento que a gente tem quando fala de frequência na física, né? De relações lá, de engrenagens na física. Dá uma olhada comigo. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira da sua bicicleta, chamados de catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas que ficam posicionadas na roda traseira. As diferentes marchas, definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme a indicação na figura, né? Diâmetro do disco dentado, que é a catraca que ele coloca lá. O ciclista dispõe de uma catraca de 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que, à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca. Ou seja, a segunda catraca vai girar mais, vai fazer mover mais do que a primeira. Então quer dizer o quê? Quer dizer que ela tem um raio que vai ser um diâmetro, consequentemente, que vai ser o quê? Que vai ser menor. Dá uma olhada comigo. O diâmetro da primeira são 7 centímetros. E à medida que a corrente passe por ela, a bicicleta deve avançar 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira. A cada volta completa dos pedais, né? Para cada volta completa, ela tem lá um movimento 50% a mais do que a outra. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro com uma casa decimal é igual ao quê? Você quer ver uma coisa? Eu coloquei aqui para você, ó, uma animação. Eu acho que você está vendo o seguinte, assim, você tem várias engrenagens, várias catracas, várias roldanas girando aqui, mas eu queria chamar a sua atenção, vai parar de girar agora? Eu queria chamar a sua atenção aqui, olha só. Quando você olha aqui, você tem um raio aqui, que eu vou dizer que é um raio Rzinho, e você tem um raio aqui, que eu vou te dizer que é um raio Rzão. Quando a gente levar essa ideia em conta, você vai perceber uma coisa muito importante, que é o seguinte, olha comigo. Na hora que a gente tem o raio menor Rzinho e aqui embaixo o raio maior Rzão, quem gira mais rápido? Professor, quem tem a velocidade maior é a menorzinha, né? Aquela que tá lá. Por quê? Porque como o comprimento dela é menor, ela tem que girar cada vez mais. Ou seja, se a gente vai levar essa ideia em conta, nós temos grandezas o quê? Grandezas inversamente proporcionais. Quer dizer que o raio 1 dividido pelo raio 2 tem que ser igual ao quê? A frequência 2 dividida pela frequência 1. Porque quando a gente levar isso em conta, olha comigo, frequência 2 é igual a 1,5 vezes a frequência 1, certo? O período que a gente tem ali vai ser o quê? Vai ser 1,5 vezes o da primeira. Logo, quem é o primeiro raio? O primeiro raio vale 7 centímetros, o segundo raio é o que eu quero saber. Na verdade, eu nem quero saber o segundo raio, né? Eu quero saber o diâmetro da segunda catraca. Vamos achar o raio. E a frequência 2 é 1,5 vezes. Ah, peraí. O diâmetro, perdão, é 7. Então, o raio é 7 sobre 2. Então, a gente vai ter lá 1,5 vezes a frequência 1 dividido pela frequência 1. Frequência 1 e frequência 1 eu multiplico cruzado. E aí isso vai me dizer o seguinte, olha, o raio 2 multiplicado cruzado é igual a 7 meios dividido por 1,5, que é a mesma coisa que 3 meios. 2 aqui e 2 aqui a gente corta, logo o raio 2 é igual a 7 sobre 3. Mas atenção, o que eu quero não é o raio 2, o que eu quero é o quê? O que eu quero é o diâmetro 2. E o diâmetro 2 é o dobro do raio 2, ou seja, o diâmetro 2 é igual a 14 sobre 3
centímetros. E aí a gente vai pegar e vai dizer o quê? Se o diâmetro 2 é 14 sobre 3 centímetros, a gente tem que levar a seguinte ideia em conta. O diâmetro 2 é aproximadamente 4,66666, o que vai nos dar, com uma casa atrás da vírgula aí, aproximadamente 4,7 centímetros. Você ainda pode lembrar do seguinte: se o deslocamento aumenta 1,5, então o raio tem que fazer o quê? Tem que diminuir 1,5 vezes, né? Se o deslocamento vai aumentar 1,5 vezes, se a frequência de giro aumenta, o raio vai diminuir 1,5 vezes. E se você diminuir 1,5, é pegar o raio inicial, 7 sobre 2, e dividir ele por 1,5, você vai encontrar a mesma condição que nós temos aqui. Alternativa correta, letra o quê? Letra C. É muito, muito importante acompanhar essas ideias para a gente saber o que é que está rolando lá. Fique atento, se você gostou dessa questão, te inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo, ative todas as notificações. Um detalhe importante, vale frisar que a pegada dessa questão é muito mais uma pegada da física do que da matemática exatamente. Claro, falamos de grandezas inversamente proporcionais, mas a construção lógica disso funciona bem melhor pela lógica da física, ok? Nos encontramos na próxima. Até mais, tchau, tchau!